Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Só assim mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Vamos falar hoje dos 11 de setembro. 11 de setembro de 1973 e 11 de setembro de 2001. Tá? 11 de setembro de 1973 marca a queda do governo de Salvador Allende, o primeiro governo marxista eleito na América do Sul, na América Latina, né, e que foi derrubado por Augusto Pinochet, que era o chefe do Estado-Maior nomeado por ele mesmo e que o traiu e o derrubou em 11 de setembro de 1963, a mando da CIA, né, patrocinado pelos Estados Unidos, que mais tarde patrocinaria toda a ditadura sangrenta do governo Pinochet, que foi a ditadura mais sangrenta da América do Sul. Tá? Então, a instalação da ditadura Pinochet começou na manhã de 11 de setembro de 1973, quando o Palácio La Moneda, sede do governo chileno, foi bombardeada, levando ao assassinato do Augusto Pinochet, que era o presidente eleito, por forças democráticas, né? E pelo fato de ser marxista, né, ele vai ser derrubado a mando dos Estados Unidos, que não aceitava nenhum país, né, socialista no território latino-americano. O único país que resistiu à derrubada a golpes foi Cuba, que teve tentado várias vezes a derrubada de Fidel Castro, o assassinato de Fidel Castro, passou por vários atentados, sobreviveu, mas para invadir o Cuba teria que enfrentar todo um povo, toda uma nação, né, e que não era importante porque prejudicaria os Estados Unidos, que já havia participado do ataque ao Vietnã e tido perdido a guerra, porque não era só derrubar um governo vietnamita, era derrubar uma nação inteira. E uma nação inteira fica complicado, por isso que não invadiram Cuba, porque o governo cubano é apoiado pela maioria da população. Tá? Salvador Allende cai, se instala a ditadura Pinochet. Né? A ditadura Pinochet implanta o neoliberalismo através do Chicago Boys, da escola de Chicago, patrocinada por Milton Friedman, né, e que tinha como um dos Chicago Boys, né, que plantou o neoliberalismo no Chile, Paulo Guedes. Paulo Guedes, que hoje é ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. Dentre as reformas neoliberais, houve o que? A privatização da saúde, a privatização da educação, a privatização dos recursos hídricos. Hoje, por exemplo, os rios chilenos têm donos, são donos de várias empresas e tem gente que não tem acesso ao mínimo de 50 litros de água por habitante, que é o determinado pela ONU para que a pessoa não morra de sede, tá? Então, foi patrocinado, privatizado inclusive os recursos hídricos, tá? O Chile, depois do golpe de 73, vai estar cheio de brasileiros que fugiram da ditadura de 64 e vão fugir novamente para outros países, e grande parte para os Estados Unidos, né? Como Florestan Fernandes, como Paulo Freire, né? Vão para os Estados Unidos, porque lá eles são bem aceitos, né? Mesmo com a incongruência das ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos, tanto a brasileira como a chilena, lá nos Estados Unidos eles serão bem aceitos porque são intelectuais e a intelectualidade deles pesa bastante nas academias dos Estados Unidos, tá? Já o dia 11 de setembro, né, a ditadura chilena ela matou mais entre 30 a 100 mil chilenos, tá? Ela implantou o neoliberalismo, apoiado por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? E hoje leva o chileno à reforma da Previdência que foi feita na ditadura do Pinochet. 30 anos depois, leva o povo chileno a receber metade de um salário mínimo depois de se aposentar e ter um índice de suicídio de idosos, o segundo índice de suicídio de idosos maior do mundo, né? O Chile tem, porque os aposentados, quando recebem metade de um salário mínimo, não conseguem sobreviver, se matam para poder não dar trabalho para os filhos, tá? Então esse foi o preço dado da ditadura Pinochet e a implantação do neoliberalismo no Chile, né? Com a privatização principalmente da Previdência Social e da saúde, que transformou a saúde não em direito público, mas em um direito econômico, um direito mercadológico.
tá? 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001 acontecem os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, patrocinados por Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era um mujahidin, né, que foi abandonado pelos Estados Unidos na guerra Afeganistão-União Soviética, né, e Osama Bin Laden se vinga dos Estados Unidos, patrocinando os atentados. Um avião bate às 8h26, 8h46 na primeira torre, o outro avião bate às 9h02 na segunda torre, e depois um outro avião ataca o Pentágono, e um avião que tinha destino ou ao Capitólio ou à Casa Branca vai ser derrubado pela resistência dos passageiros, tá? O objetivo era atacar o poder econômico, o poder militar e o poder político dos Estados Unidos. Isso vai levar os Estados Unidos à guerra ao terror, né, que vai custar, na economia interna, para os Estados Unidos, os ataques vão custar 2 trilhões de dólares. E na economia externa, né, vai custar mais 5 trilhões através da guerra ao terror. Primeiro contra o Iraque, que é uma guerra de farsa, né, porque o Iraque não tinha nada a ver com o ataque às Torres Gêmeas, né, aos Estados Unidos, que é o primeiro ataque em solo americano na história dos Estados Unidos, né? O Iraque não tinha nada a ver, mas vão inventar uma tese de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, fato que nunca foi comprovado. Atacaram o Iraque, né, que havia sido aliado dos Estados Unidos na guerra Irã-Iraque, depois da Revolução Iraniana, né, cujo Shah Reza Pahlavi foi derrubado e a Ayatollah Khomeini chegou ao poder. Os Estados Unidos usou o Iraque para fazer uma guerra contra o Irã, mas depois o abandonou, tá? Saddam Hussein não tem armas de destruição em massa. O Iraque mesmo assim vai ser invadido sob tal pretexto, né? Saddam Hussein vai ser preso, torturado e assassinado, e a guerra vai continuar no Iraque. E hoje o Iraque é um estado totalmente destruído e sem estabilidade política nenhuma, tá? O objetivo maior era a tomada do poder do petróleo, né, e a reconstrução através da indústria civil pelos Estados Unidos, que ganhou muito dinheiro em função da guerra do Iraque, tá? E deu muito dinheiro para os barões das armas nos Estados Unidos. Logo em seguida, os Estados Unidos atacam o Afeganistão. O Afeganistão com o pretexto que o Talibã entregasse Osama Bin Laden. O Talibã se recusa e há uma guerra contra o Afeganistão. E essa guerra vai ser outra guerra sangrenta. Vão morrer milhões de afegãos, assim como morreram milhões de iraquianos, né? E o Wikileaks depois vai divulgar segredos de Estado dos Estados Unidos, cujo os Estados Unidos, com seus soldados, patrocinaram estupros, assassinatos de civis em massa, né? Sem regra nenhuma, sem chance nenhuma de defesa. E essas duas guerras, elas vão custar para os Estados Unidos 5 trilhões de dólares. Os Estados Unidos, que tinha naquela época 31% de todo o PIB mundial, vai cair muito a sua riqueza, a indústria vai ficar paralisada, a indústria de aeronaves, de aviação vai ficar paralisada, a indústria do sistema bancário, a bolsa de valores vai ficar paralisada, e os Estados Unidos deixa de se tornar a superpotência, e hoje já está sendo ameaçada pela China, tá? Em 2007 vem a crise orquestrada por essas guerras, a crise de 2007, depois veio a crise de 2008, com a crise da explosão da bolha imobiliária, e os Estados Unidos nunca mais será o mesmo, nunca mais terá um desenvolvimento econômico, e hoje é ameaçado, né, como eu já disse, pela China. Tá? Então são duas datas para serem lembradas, né? 11 de setembro de 1973, que foi a derrubada do governo de Salvador Allende, assassinado pelos Pinochet dentro do Palácio La Moneda, sede presidencial do governo, e 11 de setembro de 2001, que marca o atentado contra os Estados Unidos e a guerra depois travada, a guerra chamada Guerra ao Terror, que vai modificar toda a história da aviação mundial, vai mudar todos os protocolos de segurança do mundo e vai criar em vários países a lei antiterror, com invasão de privacidade, inclusive, que depois vai ser
refutada pelos próprios cidadãos, inclusive nos Estados Unidos, tá? Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.